Fala, gloriosos! Salve, família do Resenha! E aí, meus amigos? Eu sou o Luiz Gustavo. Eu sou o Claudinho do Resenha. Luiz Eduardo. Estamos aqui com mais Resenha Gloriosa. Hoje um vídeo histórico, um vídeo muito legal para vocês. Curiosidades da história rica do Botafogo. Os 5 maiores artilheiros de toda a história do Botafogo aqui. Então, se você vai gostando desse tipo de vídeo, fugindo um pouco desses climas de futebol só de agora contemporâneo, vai deixando o seu like aí, também se inscrevendo no canal. E qual o recado aí para o Claudinho, para ir nas redes sociais aí? Sim, façam no nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, tem o Spotify, até porque vai ter o podcast também, né? O Edu tá com esse projeto aí pra gente. Tem o que também, Edu? O Apoia-se, né? Colabore. Tem lá valores irrisórios, 2, 5, 10 reais, com vários benefícios que podem ser convertidos para você aí em relação ao teu clube do coração, que é o Botafogo. Então eu quero que você comente aí de qual cidade você está falando. A gente pode escolher você aqui para mandar um salve aqui pra gente também. E você também aí comenta aí seu nome, sua pergunta pra gente. A gente pode escolher para fazer um vídeo, beleza? E a gente vai falar hoje dos artilheiros da história do Botafogo. A gente vai fazer um sobre seleção do século XX, um sobre os melhores times, os melhores esquadrões. E você pode dar seu palpite aí pra gente que você quer ver aqui no canal. Então, galera, voltamos agora com a quinta colocação. Quem é o quinto maior artilheiro da história do Botafogo? Então, o quinto maior artilheiro é Nilo. Eu acho que poucos conhecem ele, né? Um atacante que teve 2 passagens aí pelo Botafogo, marcou 190 gols. É um atacante de baixa estatura, veloz e tinha uma facilidade enorme de fazer gols. Certa vez, né, curiosidade aí, botafoguense fanático, se desentendeu com alguns dirigentes do Botafogo, acabou saindo do clube e, para não enfrentar o Botafogo, se transferiu para um time da Série B do Campeonato Carioca. Mas passou alguns anos, seu amor pelo Botafogo falou mais alto, ele acabou voltando para o clube e logo de cara, na temporada, marcou 30 dos 67 gols do Botafogo. Foi artilheiro algumas vezes do Campeonato Carioca. E outra curiosidade também, na maior goleada do Botafogo sobre o Flamengo, que é o 9-2, ele marcou 4 gols. Pela seleção ele fez 19 jogos, 15 gols e conquistou pelo Botafogo o Interestadual de 31, o Carioca de 30, 32, 33, 34, 35. O único tetracampeão carioca seguido do Rio de Janeiro. Cara, então, brabo demais, né? Ele fez história no Botafogo junto com o Cavalho Leite, essa geração de 30 aí, né? Esse esquadrão de 30 aí que marcou história no Botafogo. Agora na quarta colocação, ele, reverente Heleno de Freitas, o quarto maior artilheiro da história do Botafogo. Muitos consideravam o verdadeiro bad boy, aqueles que na época... O primeiro, sei lá? O primeiro é aquele que não abaixava a cabeça pra ninguém. Galo E de é Gavião. aquele que falava assim, ó, o meu Botafogo não é lugar de covardes. Heleno de Freitas passou pelo Botafogo 1937 a 1948, fazendo 233 jogos, marcando 204 gols. Ele, por um acaso, né, ele tinha uma postura, ele tinha, né, toda uma elegância para jogar, é aquele centroavante mesmo, é um cara guerreiro, né, fazia muitos gols pelo Botafogo, tanto que ele chegou a fazer 204 gols, mas tinha um jogador lá que botava um apelido em todo mundo. O apelido era o Garrincha, ele botou o apelido, sabe de quem? Do Heleno de Freitas? De Gilda! Gilda? Botou o apelido dele de Gilda. Gilda era uma pessoa que era muito famosa no cinema americano, né? Não tinha ninguém melhor do que Gilda, então a Gilda era uma pessoa de postura, então foi a curiosidade que tinha para Heleno de Freitas, né? Uma das curiosidades dele. Heleno de Freitas também se formou em Direito, né? Infelizmente, pelo Botafogo, ele não conquistou nenhum título, né? Infelizmente, nenhum título. Em 1948, o Botafogo vendeu ele para o Boca Juniors por um valor muito irrisório, né? E pela seleção, ele conseguiu fazer 18 partidas e 15 gols. Era uma ótima média para a época, né? Que eu não sei nem como ele não participou da campanha de 50. Provavelmente eu acredito que o Heleno de Freitas não participou porque era muito difícil quando os jogadores iam para fora, que eles eram observados pelos técnicos, né? Então, mas o Heleno de Freitas era um centroavante onde todo mundo queria ele. Era um centroavante. É o cara das decisões. Era o cara que não dava mole para ninguém. Era o terror de todo mundo. Entendeu? E ele veio para o Botafogo com a responsabilidade de substituir Carvalho Leite, que foi um dos grandes artilheiros também, que a gente vai acabar falando com ele. Isso aí, beleza? Então agora continuando, a terceira colocação, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Só 2 vezes campeão de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Quem? Manuel Francisco dos Santos.
Pra você conhecer melhor, é o apelido dele, Mané Garrincha. Esse aí com certeza fez história pelo Botafogo, pela seleção. O terceiro maior artilheiro da história do Botafogo. A sua carreira no Botafogo foi de 1953 até 1965. A sua estreia foi em 1953, num jogo Botafogo e Bom Sucesso. O Botafogo ganhou de 6-3. Ele estreou com hat-trick, né? Fez 3 gols, Garrincha. Então, já estreou daquele jeito, mostrando que é ídolo, mostrando que é um dos maiores jogadores da história do futebol de todos os tempos. Essa é uma curiosidade que eu coloquei aqui, que foi escolhido para ser um dos jogadores da maior seleção de todos os tempos da FIFA. Então ele, junto com o Didi, também está na seleção, junto com o Nilton Santos, todos os jogadores do Botafogo, enquanto jogaram com a camisa do Botafogo. Então, o apelido de Mané Garrincha, ele tinha vários apelidos e codinomes, né? Como a Alegria do Povo, como o Anjo das Pernas Tortas, mas o apelido de Mané Garrincha, que é o Mané, você veio de Manuel, e o Garrincha era o pássaro que tinha lá um pássaro típico da sua região onde ele morava. Então, deram esse apelido para ele, que é bem mais fácil falar que Manuel Francisco dos Santos. Ele, quando foi fazer o teste no Botafogo, para ser um dos jogadores do Botafogo, tem a história de que ele teria dado uma caneta no Nilton Santos no treino. Só o Nilton Santos. Só o Nilton Santos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. E uma coisa que eu queria adiantar também, participou do time de 57 do Botafogo, de 1957, um dos maiores times da história do Botafogo, e também o time de 1962. Vou falar aqui quantos gols ele fez também e em quantos jogos aqui. Agora na parte de gols, a parte mais importante, né, para um artilheiro, tem uma controvérsia aí, porque no site oficial do Botafogo diz que ele fez 621 jogos e 243 gols. Mas, buscando outras fontes, como a Rádio Botafogo, Terceiro Tempo, diz que ele fez menos jogos, 614 jogos, mas fez mais gols, 245 gols. Então seria a mais vantajosa estatística para ele. E, esclarecendo alguns aqui, vai ter algumas controvérsias e alguns outros artilheiros também, porque naquela época os documentos não eram tão verídicos e tão concretos como a gente estava discutindo aqui antes, beleza? Então, mas são todas fontes confiáveis que a gente tentou. Da bibliografia a gente vai deixar no final do vídeo para você também. Então, é o terceiro maior artilheiro da história do Botafogo. 243, 245 gols Garrincha fez pelo Botafogo. Pouco gol, né? Pouco gol. A estreia dele, como eu falei, foi contra o Bom Sucesso 6-3. Mas ele fez um último gol em uma partida em 1965. Contra o Flamengo. O Botafogo fez 1-0 no Flamengo, ganhou nesse clássico e ele fez o gol da vitória. Então, Mané Garrincha fez o gol da vitória e fazendo história no Botafogo, como sempre em clássico, metendo gol contra o Vasco, fazendo gols em finais de título, assim, conquistou muitos títulos pelo Botafogo e pela seleção brasileira, que é o que eu vou falar agora, se é para falar de títulos. Falando de títulos, então, Mané Garrincha ganhou muitos títulos pelo Botafogo, conquistou muitos títulos. Um dos mais importantes, né, para a época, pela relevância, são os cariocas, né? Porque naquela época era disputadíssimo, ele ganhou o carioca de 57, de 61 e de 62. Então era muito disputado, eram muitos times bons. Os 4 grandes, e agora, Bangu, América, São Cristóvão, eram muitos times brigando pelo título. Então tinha relevância mais até que um campeonato nacional, porque na época ainda estava em formação, né? E chegou a disputar, para a galera que gosta de Libertadores, chegou a disputar Libertadores, fazer semifinal com o Santos. Então é importante, queria botar essa curiosidade, não é um título, mas também rivalizava bastante com os títulos do Santos, dessa geração incrível do Santos também. Então o Botafogo sempre rivalizava, o time de Garrincha rivalizava também, beleza? E falando em títulos também, ganhou o Torneio Internacional de Paris de 1963, que é um intercontinental do Botafogo, né? E seria considerado um mundial. O Botafogo luta para ser reconhecido também esse mundial. Um dos 4 mundiais do Botafogo. Tem também uma Copa dos Campeões Interestaduais de Rio-São Paulo, aí seria em 1964. Mas ele ganhou 2 torneios de Rio-São Paulo, 1962 e 1964, que era o eixo Rio-São Paulo, um dos times mais fortes da época, e o Botafogo tinha um timaço em 62 e em 64 também. Então Garrincha, sempre importante na maioria dos títulos, também ganhou a Copa Ibero-Americana em 1964. Pela seleção brasileira, Garrincha foi muito marcante, também foi ídolo na seleção brasileira. Ele participou de 3 Copas do Mundo e ganhou só 2. E ele falou que não tinha um torneio pequeno, né? Não tem tanta relevância como um torneio pequeno como Copa do Mundo. Eu prefiro jogar o Carioca. Palavras de Garrincha. Não tem nem segundo turno, foi isso que ele falou. Que torneio pequeno. Mas sim, ele foi debochado, ele, né? Irreverente. Ele foi campeão em 58 e em 62 da Copa do Mundo, e em 66 participou. Mas tem um destaque em 62 junto com o Amarildo, que eles levaram aquelas Copa nas costas, os 2 jogadores do Botafogo na época, beleza? E também ele fez 60 partidas pela seleção,
fez 17 gols, fazia gol de falta, driblava muito. E também ele com o Pelé, a maior dupla para mim do futebol de todos os tempos, nunca perderam um jogo pela seleção brasileira. Vai ser difícil alguém bater essa meta aí, porque ele fez história na seleção brasileira do Garrincha. Só o maior driblador para mim e para todos nós da história de todos os tempos, porque ele contagiava, além de fazer gols, batia falta, fazia o povo rir. Era diferente do habitual e do padrão de jogo da época, que era o futebol sério. Você ia ver o Garrincha jogar bola, ele fazia gol, ele fazia você rir, driblava todo mundo, dribles desconcertantes. Aquela palavra olé, que todo mundo fala, foi criado numa partida do Botafogo com o Garrincha jogando. É isso aí. E ninguém conseguia tirar a bola no pé do Garrincha. E todo mundo em cima. E aí, como se fosse das touradas de Madrid, ele saía driblando os jogadores adversários e a torcida gritando olé, olé, olé. E aí foi implantado o olé. Não, isso é um fato positivo e também negativo, porque o Garrincha, até falam isso porque ele tem poucos gols, porque ele se preocupava bastante em driblar. E aí, às vezes ele deixava até de tocar a bola ou de fazer gol pra ficar driblando. Às vezes ele driblava o time todo, aí o pessoal falava que ele voltava pra driblar o time todo A de gente novo. não tem as assistências, mas o Garrincha deixou muita gente em plenas condições de gols e deu muita bola assim, faz, toma, faz, consagrou muito atacante aí na seleção e no Botafogo. Exatamente. Então agora vamos para o segundo maior artilheiro da história do Botafogo. Então vamos agora para o segundo maior artilheiro da história do Botafogo. Galera, eu acho que tem muita gente que é muito fã desse cara, pelo menos com todo mundo que eu conversei, que é Carvalho Leite, craque galã, ou também conhecido como Maravilha da Serra, apelido alusão à sua cidade natal, que é Petrópolis. Jogou de 28 a 41 pelo Botafogo e marcou 275 gols em 325 partidas. Tinha grande presença diária e foi um dos expoentes do futebol brasileiro e do Botafogo na década de 30, lá com o Milo, que a gente falou lá na quinta posição. Além de jogador, também era médico, e foi médico do clube praticamente até o final da sua vida lá. Depois que encerrou a carreira. Depois que encerrou a carreira, também foi técnico em algumas ocasiões, ou seja, viveu o Botafogo de todas as formas. Como o Nilton Santos, foi um dos únicos jogadores que vestiu só a camisa do Botafogo e da seleção brasileira, ou seja, um grande ídolo do Botafogo, né? Pela seleção, marcou 15 gols em 22 jogos e também como o Nilo, participou daquela grande esquadrão do Botafogo na década de 30, conquistou o Interestadual de 31, o Carioca de 30, 32, 33, 34 e 35, ou seja, mais um jogador que foi tetracampeão seguido com o Botafogo, o único clube que conseguiu fazer isso até hoje. É a nossa reverência ao Carvalho Leite, que é um grande craque, um grande nome, e quem sabe a galera até pede, né? Onde é que se o Botafogo tiver um centro de treinamento, departamento médico, que seja homenagem ao Carvalho Leite, né? Acho que seria uma bela homenagem. Leite, Leno de Freitas, Nilton Santos já tem uma homenagem. Nilton Santos já tem um estágio, Nilton Santos, quem sabe você tem uma... Bebeto de Freitas também já tem sua homenagem. Quarentinha, né? Essa galera, tem muita galera boa aí, muito ídolo. Carvalho, que a gente acabou de falar, Carvalho Leite, Nilo, Heleno, Garrincha, e também tem um top 1 aí que a gente vai falar daqui a pouco, né? Agora vamos falar do maior artilheiro da história do Botafogo. Valdir Cardoso Lebrego, quarentinha. A mídia não fala muito desse cara não. Nós botafoguenses não vamos esquecer nunca. Em 442 partidas pelo Botafogo, fez 313 gols. É muito gol. Jogando de 1954 a 1964, praticamente 10 anos no Botafogo. Só no Botafogo ele fez isso. Imagine quantos ele fez na carreira. Muitos dele ajudado pelo Mané. Formou com o Mané ali à frente do Botafogo, praticamente quase imbatível. Uma perna canhota poderosa. Realmente era um artilheiro nato. Não é à toa que ele foi artilheiro nas edições de 58, 59 e 1960 do Carioca. Pela seleção brasileira, o nosso quarentinha fez 17 jogos e 17 gols. A segunda melhor média de um jogador pela seleção brasileira em todos esses anos. E ele só não disputou a Copa de 62 porque ele machucou o menisco. Porque senão era certo. Era pra ser campeão. À frente era ele e Garrincha. Ainda tinha Marildo, ainda bem que o Amarildo ainda teve lá e representou. Imagina esse time do Botafogo com Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. Pô, rapaz. Nilton Santos, de brincadeira. Realmente era uma seleção mundial. Né? Quarentinha participando, né? O Quarentinha, ele tinha uma característica onde incomodava muita gente. Ele fazia muitos gols. E além de fazer muitos gols, ele comemorava da forma dele bem serena. Ele voltava para o reinício do jogo. Ele não sorria. Mas na verdade ele sorria por dentro, mas ele não sorria para fora. Tanto que ele era apelidado como
o artilheiro que não sorria. Mas ele dizia, eu sou pago para fazer isso. Então nada mais do que eu fazer a minha obrigação, que é ir lá e fazer gol. Né? Ele ganhou o torneio Rio-São Paulo de 62 e 64, os títulos do Carioca de 57, 61, 62 e o torneio de Paris, onde a gente considera que é uma Copa Intercontinental de 63, aquele time máximo do Botafogo. Eu estou deixando esse vídeo aqui justamente para enaltecer a nossa história. Espero que todos tenham gostado, principalmente disso. E se tiver sugestões para próximos vídeos também, pode deixar nos comentários aí, né? Se gostaram, o que acharam aí. Então, quais são os 5 artilheiros para a galera ver aí? Primeiro. Então, vamos lá do 1 ao 5? Isso, vamos lá. Primeiro! Quarentinha. Bota a foto dele aí. Segundo, Carvalho Leite. Bota a foto dele aí. Dr. Terceiro, Carvalho Leite. nada mais, nada menos do que Garrincha. Né, Garrincha. Quarta posição, na verdade, para Heleno de Freitas. Heleno de Freitas. Em quinto, Nilo. Nós fizemos os 5, né, porque é os que mais se destacaram na quantidade de gols aí. Lógico que o Botafogo teve muitos outros artilheiros aí. E vai ter gente que vai comentar aí, vai botar no nosso pé, vai falar, não botou Jairzinho, não botou Túlio, não botou Dodô, Valentim. É É muita gente. Tem artilheiro só das decisões, Rogério, artilheiro dos gols bonitos, Roberto tem Miranda, artilheiro de tudo que é jeito do Botafogo, entendeu? Então artilheiro debochado, tem tudo quanto é tipo de artilheiro. Mas só que você quer opinar pra gente? Diga aí, dê a sua sugestão. Qual é o vídeo que você quer que a gente faça? E pode ajudar a gente aí compartilhando para os seus amigos botafoguenses ou não, para conhecer mais da história do Botafogo, se inscrevendo no canal, não é, Claudinho? Com certeza, se inscrevam no canal, compartilhem com todo amigo botafoguense ou aquele que vive de Botafogo. E ó, a gente vai fazer mais vídeos como esse aqui, dizendo a história do nosso glorioso Botafogo, algo para enriquecer mais a história do YouTube, que não tem aí na mídia convencional não, só aqui no YouTube e nos nossos parceiros de canais, beleza? Se você gostou, valeu, um abraço, tamo junto, até a próxima, é fogo, valeu, até a próxima! Salve família da resenha. Bicicleta do Fogaréu. Bota a edição e o golzinho do Fogaréu.